Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje com o médico ortopedista Dr. Anderson Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aí todos os ouvintes, todo mundo que está na escuta e sempre acompanha a gente. E eu fico muito feliz quando eu tô na rua, tô no consultório, o pessoal, eu sempre escuto seu programa lá com o Marcos e tal. Você é palmeirense, né? Gosto das suas arengas com o Marcos lá e tal. Mas hoje eu não vou arengar. Não, aí você tá nas nuvens. Estamos ainda numa ressaca de um baile, né? Aí tá. Só flores agora. E eu fico muito feliz realmente com esse carinho do pessoal que escuta, que acompanha o rádio, o programa. Realmente eu vejo quanto o programa é um sucesso. E participar dele, estar aqui há tanto tempo, me deixa muito feliz. Muito orgulhoso mesmo de estar aqui nessa bancada. A alegria é toda nossa, né? Ter um profissional preparadíssimo como o Dr. Anderson e os demais aqui no nosso programa, sempre aqui destacando dicas de saúde. Mas acho que todo mundo gostaria, por exemplo, de sair do sedentarismo, de fazer uma pedalada, uma caminhada, uma corrida. Assim, aquela pergunta, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu vou dar conta, né? Essa dúvida faz parte para quem quer realmente se exercitar? Faz demais mesmo. A gente está aí nesse processo, né? A gente começou, deu largada, aí agora fortemente a promover a Corrida de Santana. Eu sou um total entusiasta há um ano. Eu comecei a prática da corrida de rua. Meu amigo Dr. Marcos Vinícius, né, o meu amigão aí que me colocou nas corridas, encheu muito meu saco para eu começar a correr. Realmente, ele sempre dizia, quando você começar a correr, você não vai querer parar mais não. E realmente, quando eu entrei, eu saí querendo carregar todo mundo que estava perto de mim para correr também. E não só a corrida, como outras atividades físicas. Muitas vezes os pacientes, eles me perguntam, doutor, mas eu nunca fiz, eu não vou conseguir, é muito difícil e tal. Às vezes, o que a gente precisa é a gente ajustar com o paciente a questão da expectativa, né? Então, quando eu falo para você começar uma corrida, Marcos, que não tem a prática da corrida de rua, eu não estou pedindo para ele já no início já correr 5 km, correr 10 km, não. É um processo lento, gradual, que você vai vendo o resultado, que você vai progredindo, você vai melhorando, você vai evoluindo. Claro, sempre orientado pelo profissional, né? É importante a gente avaliar primeiro a questão cardiovascular, ver se você está apto da parte cardíaca para fazer esse início de atividade, seja uma atividade mais de força, como uma academia, um crossfit, um funcional, seja uma atividade mais aeróbica, como uma caminhada, uma corrida. É importante a gente fazer essa avaliação prévia, né? Uma pessoa que eu tô sempre acompanhando também no Instagram e tá nessa pegada, eu acho que ele foi contaminado pelo vírus da corrida também, é o Dr. Nicés, cardiologista. E a gente tava conversando esses dias que ele também tá nessa pegada aí. Começou a fazer as corridas e tá alucinado. Então, já fica a dica aí. Precisou começar a fazer atividade, já pode passar lá com o Dr. Nicés para ele já fazer essa avaliação de vocês. Em tendo necessidade de alguma lesão, alguma coisa, que eu sempre comento isso com o Marcos. O fato de você ter uma lesão no joelho, no tornozelo, na coluna, isso daí não quer dizer que você não possa correr. Doutor, mas toda vez que eu vou tentar correr, eu sinto dor. Isso não quer dizer que você não pode correr. Isso quer dizer que o seu corpo, naquele momento, ele não está preparado para aquele esforço que você está submetendo. Então, o que a gente precisa é tratar, se for um processo inflamatório, a gente tratar aquela dor, tratar aquela tendinite, aquela fascite plantar, aquela canelite, que são as principais lesões que a gente tem associado, por exemplo, com a corrida, que seria
a fascite plantar, que é a questão do esporão de calcâneo, a tendinite do próprio calcâneo, a canelite, que é aquela dor no meio da canela, que é muito comum, mas aí já vai ser mais comum em corredores de longa data, pessoa que tem uma carga de treino maior, problemas no joelho, né? Quem tem condropatia, quem tem um pouco de artrose, quando gera uma sobrecarga maior no joelho pode incomodar, e os próprios traumas, né? A pessoa não está acostumada, não está fortalecida, o joelho, o tornozelo não está estável do jeito que deveria estar para atividade física e acaba tendo as entosses. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, ver como é que está a situação do paciente para a gente conseguir liberar, né, de forma tranquila para ele começar uma atividade. E em falando da corrida, é importante que a gente saiba que não é só, eu vou correr e sair correndo, né? Então, precisa realmente fazer uma avaliação prévia, saber se você está em condições de correr, tanto a parte cardiológica como da parte ortopédica. Entrando tudo bem, pronto, aí você vai ser orientado por um profissional, né? De preferência alguém que tenha uma experiência, uma expertise nessa questão de corrida para poder te orientar, para conseguir combinar o treino da corrida com o treino da academia, por exemplo, que é importante. Muitas vezes a gente negligencia esse treino da academia, quer só correr, aí quer melhorar o tempo, quer se preparar mais e esquece a parte do fortalecimento, que ela é primordial para duas coisas: uma, para melhorar a sua performance, e segundo, para prevenir lesão. Então, tudo isso é importante a gente avaliar no início de uma atividade física. Então, vamos parar com essa coisa de que eu nunca fiz, eu não consigo. Realmente, se você tiver com essa mente, se você nem começar, não vai conseguir. Não vai conseguir de jeito nenhum. Então, antes, eu sempre falo para os pacientes, antes de a gente começar a correr, a gente precisa começar a andar. Aí depois começa a andar, começa a ver que dá certo, aí você vai aumentando, até conseguir correr. E isso eu pego todos os dias no consultório. Essas queixas, né? Eu sempre estou aqui falando da necessidade, da importância da atividade física na vida da gente, como saúde, né? Não é como estética, a estética ela vem como consequência, mas como saúde. E eu sempre vou continuar batendo, mas é importante as pessoas entenderem que é um processo. Não é simplesmente chegar e fazer atividade física, a gente tem que ter alguns cuidados. E nesses cuidados, a avaliação prévia com o ortopedista, ela é de suma importância para a gente justamente prevenir lesões, né? Hoje lá no Instituto, a gente tem o professor Emanuel, que ele está fazendo uma avaliação de força nos pacientes, quando eu peço, que é para a gente justamente ver isso, se tem alguma deficiência muscular. Às vezes a pessoa não está com dor, não reclama, mas quando a gente vai fazer o teste, e o que é que a gente percebe? Que a musculatura, por exemplo, posterior da coxa, ela está muito fraca em relação ao anterior. Então, num treinamento de força, num treinamento de fortalecimento muscular, a gente vai ter que dar uma priorizada nessa cadeia posterior, da musculatura posterior, para que a gente não tenha uma lesão. A pessoa começa a correr e tem uma lesão. Por exemplo, semana passada, sábado agora, teve a corrida do servidor. E logo na largada, acho que nos primeiros 300 metros, eu percebi um corredor já tinha parado. E aí eu escutei um amigo perguntando, mas já parou, cansou já, o que foi? Ele falou, não, a coxa, senti a coxa, abriu a coxa. Provavelmente ele não estava sentindo dor nenhuma nessa coxa. Mas no esforço da corrida ele deve ter dado um sprint, ter imprimido um ritmo mais forte no início. A musculatura, como já estava no limite, lesão. Aí o que é que aconteceu? Comprometeu toda a corrida, vai ter que tratar, vai ter que passar um tempo parado. Então, essas avaliações, elas são importantes. Eu sempre estou batendo aqui que o melhor jeito sempre vai ser a prevenção. Na necessidade de a gente ter uma intervenção curativa, de tratamento, beleza, mas o importante é a prevenção. E às vezes quando você parte com aquele gás todo no início, você se prejudica no final, né? Você quebra a corrida, quando você sai feito um doido correndo, geralmente quem começa a correr não consegue controlar o ritmo. Então, no início, que está descansado, está mais tranquilo, consegue imprimir um ritmo mais forte, mas depois cansa. Quando chega, quem vai fazer uma corrida de 5 km. Então, no início vai num ritmo mais acelerado, muitas vezes levado por outras pessoas que estão correndo ao lado, que já estão muitas vezes mais acostumadas,
aquele ritmo mais forte, e você vai naquilo, aí consegue o primeiro quilômetro ali, e depois você vai morrendo, daqui a pouco você está andando. Aí quebrou a corrida, você vai ficar frustrado, porque não conseguiu fazer a corrida do jeito que você gostaria. Então, isso tudo é treinamento. E você treinando, então a gente consegue tranquilamente. Aí num período, por exemplo, faltam o quê? Faltam praticamente 7 semanas para a corrida de Santana. Dá tempo de se preparar? Mas eu nunca corri. Dá tempo de se preparar. Você fazendo esse trabalho direcionado e específico, eu tenho toda a certeza aí que o professor Emanuel lá no Instituto, ele já tem uma expertise em corrida, foi muito tempo treinador de atletismo e um profissional aí sensacional para fazer esse trabalho. Você podia correr, não era, Marcos? Você nunca correu. Pensar no seu caso. Não, vamos lançar o desafio aí pro pessoal que tá ouvindo. Começa a mandar aí no WhatsApp aqui da rádio. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Manda no Instagram de Marcos Dantas. Eu vou abrir no meu Instagram uma caixa de perguntas se você acha que Marcos Dantas deveria aceitar o desafio de correr a corrida de Santana. Você poderia perguntar se eu aguento correr, né? Não, você é aquela coisa, você tem que eliminar essas suas crenças limitantes, né? De achar que porque nunca conseguiu correr, você não vai correr. Eu não estou dizendo que você vai correr num ritmo acelerado e vai competir para ganhar a corrida de Santana. Mas eu tenho toda a certeza que você fazendo esse trabalho, você vai conseguir completar a prova e você vai sair extremamente satisfeito e orgulhoso de você, de todo esse processo. Eu posso ir andando na corrida, não? Você pode. Na corrida, na verdade, vão ter 3 categorias, né? Você vai ter a caminhada de 3 km. Essa é boa. Você vai ter a corrida de 5 e a corrida de 10. O que eu proponho para você, e que eu estou lançando desafio agora você que se vire, a gente vai ter que ir de acordo com o que o público falar. Se o público disser que você tem que aceitar o desafio e correr os 5 km, segunda-feira você já começa lá no Instituto, fazer toda essa avaliação, já começa o treinamento, vai combinar o seu treinamento aí de corrida junto com o seu treinamento de força que você já faz na academia. Então essa é uma facilidade. Emanuel, ele é um cara super acessível, então com certeza vai conversar com sua professora lá da academia para ajustar o seu treino, para combinar o treino da corrida com o treino da academia. Eu tenho certeza, Marcos, que você vai conseguir completar os 5 km correndo. Isso eu tô enchendo seu saco brincando, mas brincando falando a verdade, porque a gente às vezes precisa de exemplos, né? De exemplos para ver, a gente fica falando isso e tal, mas eu não consigo, quem é que conseguiu e tal. Eu tenho muitos exemplos no consultório de pessoas que realmente achavam que não conseguiam, mas de tanto eu encher o saco, de tanto eu botar pilha, começaram e hoje estão bem e não querem sair da atividade física, não só da corrida, mas academia, funcional, pilates, hidroginástica. Tudo isso vai trazer benefício para o paciente. Você é um cara que já está na atividade aeróbica, você já viu, e a gente é testemunha disso, e a gente vem falando isso várias vezes aqui no programa, do quanto a atividade, o ciclismo mudou a sua vida. Mudou a sua vida em aspecto de saúde, esteticamente, né? No bolso, porque você teve que gastar tanto de comprar roupa nova, que não cabia mais em você as roupas, como de comprar as coisas da bicicleta, mas toda vez que eu vim aqui era uma felicidade muito grande minha ver em você, ver estampado no seu rosto a felicidade dessa mudança, né? De você ter conseguido encontrar uma atividade física que lhe desse prazer e que, acima de tudo, além do prazer que estava lhe dando de fazer, era você vendo sua vida ser mudada para o bem, né? Para melhor em relação à questão de qualidade de vida. E não só o ciclismo, a corrida, a academia, outras atividades físicas e outros esportes vão trazer esse benefício. Todo esse arrudeio seu para eu aceitar o desafio. Exatamente. Né? Mas não se deixe de dar corda, que os ouvintes caem nessas ondas aí. Não é corda, não. A Joana... Eu já mandei mensagem aqui para Emanuel. Emanuel disse que segunda-feira já está esperando você no Instituto. A Joana colocou o seguinte: Marcos Dantas deve aceitar o desafio da corrida. Tá vendo? Joana, você gosta muito de mim, né? Obrigado aí, viu, pela... Vou pensar no caso. Não, o povo, vamos fazer a campanha Corre Marcos Dantas.
Bora fazer a Vamos hashtag aí, Corre Marcos Dantas, pra gente fazer com que ele, né, às vezes eu sempre falo pra ele, que às vezes eu acho que ele subestima a influência que ele tem nesse programa. Então, você realmente é uma pessoa que é formadora de opinião, as pessoas levam em conta as suas opiniões, o que você fala, e tô só enchendo a bola dele, mas é verdade, tô falando de coração mesmo. E você fazer isso, né, você sair do 0 aos 5 quilômetros, eu tenho certeza que isso vai influenciar, isso vai servir de ótimo exemplo para muitas pessoas que acham que não conseguem, que não dão conta, que não vão conseguir fazer atividade física. Por isso que vai ter até a corrida, que não vai ser o seu caso, que vai ter na Corrida de Santana, essa caminhada dos 3 km, que é justamente a importância da Corrida de Santana para a gente, que é daqui de Caicó. A gente tem que fortalecer essa corrida, porque tornar ela um evento realmente, que as pessoas venham para Caicó para viver a festa de Santana e correr a Corrida de Santana. E a caminhada é justamente para a gente ampliar esse leque, para as pessoas participarem. É muito bacana quando você está correndo e você vê as pessoas no meio da rua, nas calçadas, vendo, bora lá, não sei o que, vamos lá. Eu tô correndo, doutor, bora lá, corre, não sei o que, vai lá. Cara, é muito legal isso. E na Corrida do Servidor agora, a gente teve essa experiência da caminhada e muita gente participou. E é impressionante a felicidade de quem está participando e principalmente na chegada, daquela sensação de satisfação que você correu, que você conseguiu. O nosso prefeito Judas Tadeu, ele tá dando exemplo, tá nesse processo de transformação, correu a corrida, eu vi, correu o tempo todo, não parou, não andou em nenhum momento, correu o tempo todo. Tá nessa briga aí para correr os 10 quilômetros, né? Então, eu acho que cada vez mais pessoas dando esse exemplo, então, sai daquela coisa de a gente só falar, né? E a gente dá o exemplo em atos, em atitudes, e as pessoas veem que realmente as coisas estão acontecendo e elas se estimulam a fazer. Então, o desafio está lançado e você, segunda-feira, está lá no Instituto Penedo fazendo essa preparação para a corrida. Beleza, então, tranquilo. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor Anderson. Estou com um caroço atrás do joelho, possivelmente um cisto de Bag, né? Qual especialista procurar para fazer o tratamento? Sou eu mesmo. Tá na mão certa, né? O cisto de Baker, ele, na verdade, as pessoas muitas vezes elas se preocupam com o cisto, né? Tem essa palavra cisto, fica logo preocupado, achando que vai ser algum problema grave, que precisa tirar o cisto, que é um tumor. Na verdade, o cisto de Baker é só o corpo dizendo que tem algum problema errado no seu joelho. Então, como é que forma esse cisto? Quando você tem algum problema no joelho, geralmente uma lesão de menisco, uma artrose, uma lesão de cartilagem, isso daí vai gerar uma sobrecarga no seu joelho. Essa sobrecarga vai gerar um processo inflamatório e formar um líquido inflamatório. E esse líquido inflamatório, ele vai ser drenado para a parte posterior do joelho, para a parte de trás ali da curvinha do joelho, e muitas vezes ele encapsula e forma esse cisto, que aí chama-se de cisto de Baker. A gente não mexe nesse cisto. Só quando é um cisto muito grande, que não regride, a gente vai e faz uma punção guiada por ultrassom para esvaziar esse cisto. Mas geralmente o comportamento desse cisto quando você está com dor, quando você está com o joelho mais inflamado, aí você sente aquela bolinha aumentando. Quando você está com menos dor, o joelho não está inflamado, aquela bolinha ela vai e diminui. E dessa forma, como é que vai ser o tratamento? Você tem que tratar a causa base. Então, fazer um trabalho de fortalecimento muscular, estabilizar o seu joelho, se necessário, tomar algum anti-inflamatório, fazer uma terapia mais específica, uma fisioterapia, para tratar essa causa, ou a lesão de menisco, a artrose, a condropatia, e resolver a questão do cisto. Meu filho tem 11 anos, fraturou a perna direita, ele quer saber quando ele vai poder jogar bola. Ele está com 20 dias com a perna no gesso. Então, tem que ver, provavelmente, com essa idade, 11 anos, se foi optado por tratar com o gesso, provavelmente não é uma fratura tão grave, né?
Só que o que a gente vai esperar aí é em torno de 6 semanas, né, 1 mês e meio, começa o processo mais ativo de consolidação, o osso vai colando. Então, é um processo. Primeiro, a gente vê no raio-x, faz o controle radiológico para ver se o osso está colando. O osso está colando, a gente começa a dar carga devagarzinho, pisando devagar, com a muleta e tal, para só depois começar o trabalho de reabilitação. Nesses casos de fratura, é importantíssimo o paciente ter a consciência que precisa fazer a fisioterapia. Muitas vezes a gente negligencia, não, é só andar. Não, não é só andar. Precisa fazer. Então, quando você coloca o paciente, mesmo uma criança, um adolescente, só para andar, depois de uma fratura dessa, ele acaba ficando com algum grau de sequela. Então, ele que quer voltar a jogar bola, é importante, depois de colar o osso, depois de começar a andar, já começar o processo de fisioterapia, que vai acelerar essa melhora e ele voltar a jogar bola. Geralmente, uma criança que o metabolismo ele é mais acelerado, a consolidação ela se dá de uma forma mais rápida, eu acredito que ele volta a jogar bola, e dependendo da fratura, claro, eu não estou vendo a fratura, mas dependendo da fratura, em torno de uns 3 meses. Então ainda está um pouquinho longe. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Ei, pergunta, doutor Anderson. Ele só atende problema de joelho ou de coluna, ele atende também. Obrigado. Um abraço, Dorinha, lá de Jardim do Seridó, e aí? Dorinha, eu sou médico do joelho e da coluna também. Na verdade, quando a gente coloca a especialidade da gente, geralmente a gente está relacionando mais a procedimentos cirúrgicos específicos. Tipo, no meu caso, prótese de joelho, reconstrução de ligamento, lesão de menisco, alguns processos de infiltração, e isso geralmente é mais restrito ao especialista. Mas nós todos ortopedistas, especialistas ou não, nós tratamos, né, estudamos para tratar todas as dores. Então a gente vai saber conduzir problema de coluna, problema de ombro, problema de pé, quadril. Quando há uma necessidade de uma avaliação cirúrgica mais específica, aí a gente vai e encaminha pro especialista, né? No dia a dia do consultório, eu acho que metade dos pacientes é joelho e praticamente a outra metade é coluna. Então, coluna realmente é o dia a dia do meu consultório também. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria saber aí do doutor, porque eu fui ao médico com uma crise muito forte de dor no nervo ciático. E o médico só me requisitou medicamento para ansiedade, antidepressivo e só de medicamento. Esse remédio serve para esse tipo de coisa? E tem a mesma pergunta aqui do nosso ouvinte, o que fazer com o nervo ciático inflamado? Já fazem 15 dias, já tomei várias injeções e até agora nada. Então a gente tem que avaliar. Então, o processo inflamatório do nervo ciático pode ou não estar associado a um processo de hernia de disco. Então, o que a gente se preocupa inicialmente é a gente tratar a dor do paciente. Então, a dor, ela pode vir, uma dor irradiada, né? Geralmente dá na região lombar, correndo pela perna, no território do ciático, geralmente indo até ali a parte posterior do joelho, no meio da perna, da panturrilha, mas pode ir até o pé. Esse é um ponto. Segundo ponto, ver se tem dormência associada. Muitas vezes, além da dor, tem uma dormência, um formigamento. Tem que ver se tem perda de força. Tudo isso vai graduando mais ou menos o grau da lesão, do processo inflamatório. Então, realmente a gente vai lançar mão de anti-inflamatórios. Então, vai ter paciente que vai responder prontamente, vai ter outros pacientes que não. A gente tem que passar uma medicação mais forte. Muitas vezes fazer associações com opioides, com medicações analgésicas mais fortes e anti-inflamatórias, tem que ir para injeção. E em relação ao que a paciente falou, que o médico só fez passar remédio para ansiedade e depressão, infelizmente, eu não sei se na correria, enfim, o que acontece muitas vezes é que os médicos eles não estão mais conversando com o paciente e não estão explicando por que está passando esse remédio. Então, provavelmente deve ter passado alguma pregabalina, alguma duloxetina da vida. São medicações que têm essa ação para ansiedade, para depressão, que hoje em dia não são primeira linha, mas para esse fim.
Então a gente usa muito para paciente com dor crônica. Então, paciente que chega com dor nas costas, com a crise de hernia de disco, que já tomou um monte de remédio e nada melhora, a gente geralmente lança a mão desse tipo de medicamento. Mas não com o objetivo da questão da ansiedade e depressão. A gente passa para melhorar a dor, em associação com outras coisas. Só que se você não explica para o paciente e não conversa para o paciente está achando, esse doutor está achando que eu estou doida, porque passa um remédio de ansiedade, depressão para mim. Fala logo isso. Porque simplesmente você não explicou, não orientou o paciente. O que eu, entre muitas aspas, né, eu perco, que não é perda, é ganho, tempo na consulta, é orientando e explicando o paciente. Então, já tem estudos, inclusive, falando sobre isso, que educação e saúde no consultório, ou seja, você explicar ao paciente o que ele tem, como é que vai ser, como é que vai proceder, a medicação, por que você está passando aquela medicação, qual é o resultado esperado daquela medicação, isso tem resultado no tratamento do paciente. Só em um paciente ser educado, ele vai ter resultados melhores. Então, acho que o que está faltando é um pouco isso, de conversar mais com o paciente, de explicar mais as coisas para o paciente. As pessoas estão muito agoniadas, querem resolver logo e não pode ser assim, né? Independente da situação que você esteja, se você está atendendo no SUS, se você está atendendo no pronto-socorro, você tem que dar atenção ao paciente, né? Então, se você está ali, eu acredito que você não está ali porque ninguém lhe obrigou, você está ali porque quer. Em condições que você sabia que você estaria. Então, poxa, dê o seu melhor para o paciente, que com certeza você só vai ter resultados bons com isso. Para fechar, tem mais uma pergunta. Bom dia. Marcos, bom dia. Eu estou escutando aqui a FM e estou vendo esse médico. E eu tenho esse mesmo caroço atrás do meu joelho esquerdo. E eu fiz uma ressonância e deu micromalásia patelar. Acho que o nome é esse. Só que ele, graças a Deus, eu comecei a fazer academia, musculação, essas coisas. E graças a Deus, diminuiu muito as dores. Eu não sinto mais dor no meu joelho. Eu queria ver com ele qual seria os exercícios mesmo específicos para isso. Porque se eu pular, dói. Aí volta a doer, entendeu? Eu queria que ele me dissesse mais ou menos qual os exercícios próprios para mim fazer. Porque eu estou fazendo, só que quando eu pulo, as dores voltam. E ontem à noite eu fiz uns exercícios bem pesados, com pulo, com muita coisa. E não dormi. De 2 da manhã para cá, eu não dormi com o meu joelho doendo. Só que não foi o esquerdo, foi o direito. E aí, doutor? A condromalácia patelar, ela é recorrente aqui, tanto no consultório como aqui na rádio, né? A gente sempre está falando sobre ela. Ela é como se fosse um amolecimento da cartilagem da patela. Então, ela faz com que o seu joelho aguente menos carga. Então, o tratamento para a condromalácia é justamente o trabalho de fortalecimento muscular, que é o que ela está fazendo. Então, como eu tinha falado lá, você tem que tratar a causa e geralmente tratando a causa você vai resolver ou pelo menos minimizar muito a questão do cisto, que foi o que aconteceu com ela. Ela começou a fazer academia, começou a fazer o trabalho de fortalecimento muscular, estabilizou, fortaleceu o joelho, diminuiu a sobrecarga, diminuiu o processo inflamatório, o cisto secou. Quem tem condromalácia, então, ela vai ter que evitar não quer dizer não fazer, evitar ao máximo exercícios de sobrecarga que ela saiba que vai causar dor nela. Então, se ela sabe que toda vez que ela faz um exercício de jump, de pulo, de salto, o joelho vai ficar doendo, incomodando, então ela evita. Faz o trabalho de fortalecimento, fortalece mais e tenta de novo. Se for uma coisa que realmente ela queira fazer, tenta de novo. Conseguiu, pronto. Então, seu joelho está fortalecido para aquilo. Os exercícios que você precisa fazer, quem vai saber é o profissional da educação física. Então, quem estudou, quem tem a formação adequada para te orientar em relação a isso, é realmente quem te acompanha, o seu professor. O que eu posso orientar é para você evitar as coisas que te causem dor. Então, se você sabe que, por exemplo, você vai fazer um agachamento e você bota 100 kg no agachamento e quando está chegando no finalzinho incomoda, então pronto. Não faz esse final. Você sempre vai no controle da dor.
Então você vai fazer o exercício que não te causar dor, ou que não piorar uma dor de repente que você já tenha. Mas quem vai fazer seu treino, quem deve fazer seu treino, tem competência técnica para fazer seu treino e orientar em relação aos exercícios, é o profissional da educação física. Que acredito eu que o que está lhe acompanhando que passou seu treino é muito bom, porque você já teve resultados positivos. Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721 e o Instagram, Dr. Anderson Sérgio. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes. Eu queria só dizer que eu estou vendo aqui a tela de Marcos. Essas perguntas que ele fez, ele pulou todas as outras áudios do povo mandando ele correr, viu? Ele tá fugindo. Não, mas não vamos deixar ele fugir. Pior vamos que é verdade mesmo. Encher o Instagram, encher o WhatsApp. O Nuremberg lá de... Corre Marcos. Lá de São João, né? Ele colocou o seguinte: olha, se você for correr, Marcos, eu vou com você. Ele mora lá no sítio Caramurim, né? Lá em São João de Sabugi, né? Tá vendo aí, Marcos? Tá vendo? O Jorimar também colocou? Foi? A influência aí que você... mas eu vou pensar no caso. Eu não sou muito fugindo, vou pensar no caso. Mas vamos lá. Nossa amiga, cadê o Jorimar aqui, né? Vamos dar esse exemplo, realmente. O nosso WhatsApp aqui bugou aqui, vamos colocar aqui no ar aqui. Marcos Dantas, bom dia, Jorimar. Diga, doutor Anderson, que você precisa fazer a corrida, porque eu estava sem poder nem andar com o meu joelho, fiquei bom, estou correndo e vou correr de 10 quilômetros, viu? Na hora, você do meu lado, tchau. Alô, Jorimar, olha aí, tá vendo? Vamos pensar no caso. Próxima semana eu dou a resposta. Só mensagens de apoio, segunda-feira esse horário já está marcado lá no Instituto para você começar. Um abração, viu? Obrigado pela sua participação. Valeu, gente, muito obrigado aí. 7h38, confirmando.